frágil democracia brasileira e fazem avançar um conjunto de reformas econômicas de natureza neoliberal. Diante disso, a Sociedade Brasileira de Economia Política, CEP, convida pesquisadores, acadêmicos, profissionais, estudantes e demais interessados para debater sobre essa conjuntura, estimulando a crítica e valorizando a pluralidade no pensamento econômico. Para isso, a programação desse evento promove a apresentação de mais de 200 trabalhos, 10 minicursos e painéis especiais sobre as políticas de austeridade, os 150 anos do livro O Capital, as alternativas econômicas para o Brasil, a conjuntura latino-americana e o papel dos movimentos sociais. A CEP é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo primordial garantir um espaço ampliado de discussão a todas as correntes teóricas e áreas de trabalho que entendam a economia como uma ciência inescapavelmente social. Hoje, temos a satisfação de abrir oficialmente nosso 22º Encontro Nacional de Economia Política, sediado na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, instituição também marcada pelo pensamento crítico no campo da economia. Para darmos prosseguimento, saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa de abertura do 20º Congresso da CEP. Convidamos, então, o professor doutor Marcelo Nobel, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas. Professor doutor Paulo Sérgio Fracalanza, diretor do Instituto de Economia da Unicamp. Professor doutor Marcelo Dias Carcanholo, presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política e docente da Universidade Federal Fluminense. Professor doutor Júlio Gambina, presidente da Sociedade de Economia Política Latino-Americana, CEPLA. Professor doutor Alexandre Alves Porce, secretária executiva adjunto da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, ANPEC, e docente da Universidade Federal do Paraná. Professor doutor Rubens Savadia, representante da Associação Nacional de Cursos de Graduação em Ciências Econômicas, ANGE, e docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor doutor Sávio Machado Cavalcante, representante da pós-graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Ana Paula Guidolin, representante do Centro Acadêmico de Economia, CAECO, do Instituto de Economia da Unicamp. Carolina Michelman, representante da Federação Nacional dos Estudantes de Economia, FENECO, do Instituto de Economia da Unicamp. Por gentileza, as autoridades da mesa podem se acomodar. Agradecemos a presença de todos e todas, coordenadores, coordenadoras, docentes, discentes e profissionais, em especial aos nossos patrocinadores e apoiadores que auxiliaram na elaboração e realização do 22º Encontro de Economia Política, ENEP. Em especial ao professor Paulo Sérgio Fracalanza, diretor do Instituto de Economia, que acolheu e viabilizou o encontro, e também a Ana Paula Guidolin, do Centro Acadêmico da Economia, o CAECO, que trabalhou incansavelmente na promoção e divulgação desse evento
e nos proporcionou o acolhimento de centenas de estudantes de graduação de várias partes do Brasil. Agradecemos o apoio e o suporte oferecido pela Sociedade Brasileira de Economia Política, SEP, através do professor Marcelo Dias Carcanholo. Nosso agradecimento especial também aos professores que compõem a comissão local, professor Pedro Rossi e professor Marco Antônio Rocha, e a técnica administrativa Vânia Pires, que emprestou à organização do evento toda a sua dedicação e competência. Neste momento, então, para proferir sua mensagem de boas-vindas, convidamos o presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política, SEP, e docente da Universidade Federal Fluminense, professor doutor Marcelo Dias Carcanholo. Boa noite, companheiras e companheiros de mesa. Excelentíssimo reitor, muito obrigado pela presença. Diretor do Instituto de Economia, presidente da CEPLA, representante da ANGE, representante do CAECO, representante do FENECO, representante da AMPEC, representante do IFISH Unicamp. Agradeço a todos vocês pela enorme contribuição que vocês deram para que esse 22º Encontro Nacional de Economia Política pudesse ser realizado aqui na Universidade Estadual de Campinas. Gostaria de ressaltar algumas coisas antes de dar as boas-vindas formais a respeito do 22º Encontro Nacional de Economia Política. O momento em que vivemos, não só no Brasil, não só na América Latina, mas no restante do mundo, nos exige que exerçamos de maneira mais radical, no sentido mais literal da palavra, aquilo que, pelo menos na Sociedade Brasileira de Economia Política, nos acostumamos a fazer: exercer o pensamento crítico. Não apenas por uma questão de pensar criticamente, mas entendendo o pensamento crítico como uma condição necessária para poder pensar em práticas realmente alternativas do ponto de vista da intervenção na realidade social e econômica que procurem construir um caminho radicalmente diferenciado do que em várias partes da nossa região, em específico no Brasil, a gente está vivenciando. O tema escolhido em conjunto, não só pela diretoria da Sociedade Brasileira de Economia Política, mas também pela comissão local de organização do evento, não foi casual. Talvez tenha sido um pouco grande, pode ser. Mas trata-se justamente de, no começo do título, do tema, procurar de maneira sintética caracterizar o momento pelo qual nós passamos. Pode haver algum debate se trata de uma mera restauração neoliberal, se é uma renovação neoliberal, se é uma manutenção do neoliberalismo com outra forma, com outra roupagem, mas o fato concreto é que nós vivemos tempos onde o ajuste econômico, fiscal e monetário e a implementação de reformas radicalmente contrárias aos nossos povos, às massas e aos trabalhadores estão sendo implementados nos momentos em que vivemos. Acho que todos nós, quando acordamos por esses dias, acordamos pensando: o que será que aconteceu na noite em que eu estive dormindo? Via de regra, toda manhã a gente tem uma nova surpresa. E o que me deixa cada vez mais estupefato é que eu estou deixando de ficar surpreso. No momento em que a gente deixa de ficar surpreso com a situação em que a gente vive, é justamente o momento que a gente tem que exercer radicalmente o pensamento e a praxis crítica. Nesse sentido, convido a todos vocês, primeiro, dar-lhes as boas-vindas. Embora hoje seja a abertura oficial, nós já estamos aqui desde terça-feira, mas aqui, justamente por ser a abertura formal, lhes dou as boas-vindas para que nós consigamos, nesses 2 dias e meio oficiais, exercer radicalmente o pensamento crítico para, a partir daqui, a gente conseguir construir realmente alternativas de desenvolvimento econômico, de política econômica e social, não só para o Brasil, mas também para a região da América Latina. Sejam muito bem-vindos e construamos esse pensamento que é necessariamente coletivo.
agradeço enormemente à Unicamp, ao Instituto de Economia, por servir de sede para que nós possamos fazer isso. E pelo que eu tenho visto nesse pré-ENEP, se é que a gente pode dizer assim, é que o caminho está sendo muito bem trilhado. Tomara que cheguemos na sexta-feira e consigamos algumas das respostas necessárias que as questões do nosso tempo nos colocam. Muito bem-vindos e desfrutem, porque pensar criticamente não é apenas trabalhoso. Pelo menos meu ponto de vista é também um prazer, pelo menos por enquanto. Muito bem-vindos, obrigado e vamos fazer isso, pensar criticamente. Convidamos a representante da Federação Nacional dos Estudantes de Economia, FENECO, do Instituto de Economia da Unicamp, Carolina Michelman. Boa noite. Como representante da Federação Nacional dos Estudantes de Economia, eu gostaria de agradecer à CEP, ao CAECO, que eu também sou do CAECO, mas eu gostaria muito de agradecer a Ana, que me ajudou muito, ao Pedro, e a Vânia, que foi uma pessoa fundamental para toda a organização do evento. E, bom, desculpa eu estar nervosa, eu nunca fiz isso na vida. E eu vou esquecer minha fala, então eu já desisti. Bom, eu gostaria, primeiramente, de reforçar a importância da atuação dos alunos, que foi uma ótima oportunidade que a CEP trouxe para a gente. Ao longo desses meses, ajudando na organização do evento, junto com o Marcelo, com o Pedro, com toda a diretoria e toda a comissão. Foi uma experiência muito rica, tanto para mim quanto para a Ana, e principalmente no momento em que o país vive. Assim. Eu estou no 3º ano da graduação, e eu acho que a atuação política é de extrema importância para a nossa formação, porque não adianta só ficar dentro da sala de aula, lendo texto, fazendo crítica, fazendo post no Facebook, se a gente não se colocar politicamente. E desde a greve do ano passado, quando a gente começou no comando de greve, isso ficou bem claro para mim, assim, como é importante a prática de conversar com a população, de se colocar politicamente. Isso a gente não nasce sabendo, isso a gente aprende. E a gente tem que ter espaços como esse para aprender. A gente erra, mas a gente tem vontade. E eu espero muito que todos os meus colegas e todos os futuros alunos que entrarem aqui, principalmente agora que foi aprovado cotas, tenham essa consciência. O país vive num estado muito crítico. Todos aqui concordam, e todas as reformas que estão sendo pautadas, a PEC, é muito sério isso. A gente não pode deixar, enquanto economistas, que esse discurso de que as contas não fecham, ou a gente tem que arrumar a casa, passe, assim. Porque cola para a população, é muito fácil ligar a TV, e se eu vi isso, é muito difícil desconstruir esse discurso. Mas esse é o nosso desafio. A gente tem uma função social dentro da sociedade enquanto economistas, enquanto cientistas sociais. E as contas públicas é uma luta política. A gente tem que estar disposto a brigar por elas. Assim. Tem muita gente dependendo disso. São vidas, são projeto de sociedade que a gente quer. Então, eu realmente espero que todos aqui presentes e que estejam nos acompanhando também pela transmissão ao vivo tenham essa consciência. Que país que a gente quer? Que tipo de estudante de economia a gente precisa formar? Porque o tipo de grade que a gente tem, eu faço aqui. Eu sei que aqui na Unicamp, nosso curso é crítico, isso é uma experiência maravilhosa. Mas eu sei que muitos cursos de economia e a sociedade em geral vê as ciências econômicas como umas ciências exatas. Isso só serve para reproduzir nossa dependência. Então,
eu gostaria muito de convocar todos os estudantes para que atuem politicamente. Isso é uma experiência muito rica, pessoalmente também. Eu aprendi muito, eu cresci muito organizando o ENEP, mas também é muito fundamental para a sociedade. Então é isso, gente. Outra coisa que também podia não deixar de falar é da função da mulher economista. Porque há pouco tempo o presidente deu declaração, e a todo momento, esse governo que está aí, ele representa tudo que é de mais conservador na sociedade. E a gente sabe que dentro da academia e dentro das profissões mesmo, é difícil ter espaço para a mulher falar. Aqui na mesa mesmo tem eu e a Ana, e então... Eu gostaria muito de reforçar que é muito importante que todas se coloquem, não tenham vergonha de pegar no microfone, às vezes a gente erra, e é isso, assim, a gente está aqui também para aprender, e é importante ocupar esse espaço. Tem um significado, e a gente não está aqui só para arrumar a casa, para ver o preço do mercado. Então, é isso. Obrigada. Convidamos a representante do Centro Acadêmico de Economia, CAECO, do Instituto de Economia, Ana Paula Guidolin. Boa noite a todas e todos. É meio injusto falar depois da Carol, ela já me contemplou em muitas coisas que eu pretendia dizer. Mas, bom, como representante do CAECO, eu primeiro também queria agradecer a CEP, porque foi uma oportunidade incrível participar dessa organização. E é muito interessante que uma entidade do porte da CEP se coloque nessa postura mais próxima aos estudantes e chame as entidades estudantis, dê legitimidade para a gente, pelo Centro Acadêmico e para a Federação Nacional, para a gente ajudar e colocar nossas ideias de igual para igual. Assim. Trabalhar na comissão organizadora foi realmente um trabalho, poderia valer crédito. Mas, assim, foi realmente incrível. A gente teve uma convivência intensa e eu conheci pessoas incríveis. Eu também queria agradecer, eu não sei onde ela está, em especial a Vânia, que ela foi incrível, assim, muito do que está dando certo aqui é por causa dela. E também sobre... Bom, e eu não poderia deixar de falar também sobre a questão de gênero, porque a gente é bombardeada com isso a todo momento, né? Eu falo pelo Unicamp, mas eu sei que provavelmente todas as universidades são assim. A gente tem menos professoras, mulheres. Se a gente for em qualquer instituto de pesquisa, a gente vai ver menos profissionais mulheres. Nos debates, normalmente, as meninas participam menos. Então, existe toda uma lógica, um padrão que a gente tem que romper. Tem que realmente ter uma ruptura com isso. E, até porque, se a gente está buscando um espaço de economia crítica, é crítica ao quê? É só ao capital, ao neoliberalismo, à exploração? Tem que ser crítica ao machismo, ao patriarcado também. Afinal...
também não deixa de ser uma grande opressão. E, enfim, mais uma vez, saudar a CEP por essa atitude que foi contrária ao que a gente está vivenciando de uma forma geral no país, né? No momento em que os movimentos sociais sofrem por não ter espaço nos lugares, a CEP fez justamente o contrário, abriu um espaço para democratizar o encontro. Então, por vários meios, a gente buscou maior participação dos alunos de graduação. Uma taxa de inscrição mais em conta, um alojamento colaborativo, refeição no restaurante universitário, enfim, de várias formas a gente tentou e, felizmente, a gente conseguiu. A gente está com um número recorde de inscritos da graduação e é muito bom ver esse resultado, ver um evento que já era extremamente significativo para a economia crítica, atingir essa magnitude assim para os alunos, né? É uma coisa muito satisfatória para a gente que organizou. E, obviamente, deixar que o nosso desejo é que nos próximos ENEPs isso permaneça e aumente cada vez mais. Aproveitando que tem várias delegações aqui, de várias universidades, vários representantes, eu queria falar um pouco sobre a situação recente da Unicamp. Ano passado, a gente teve uma greve histórica, que durou 3 meses, e essa greve conquistou muitas vitórias, tanto na Unicamp, de forma geral, quanto no Instituto de Economia. No Instituto de Economia, a gente conseguiu aprovar cotas raciais na pós-graduação de 20% com garantia de bolsa. Além disso, durante a greve surgiu um movimento, um coletivo feminista, Las Chicas, que é maravilhoso e está super ativo no combate ao machismo dentro do IE. E também, pelas reivindicações dos alunos, a gente conseguiu mudanças didáticas que já estavam em pauta há muito tempo. Mas o nosso movimento não era restrito do IE. Na verdade, era muito maior. A Unicamp inteira estava mobilizada. Praticamente todos os institutos pararam, inclusive os que não se mobilizavam historicamente, como engenharia, medicina. Então, foi realmente um movimento histórico e, com muita felicidade mesmo, muita satisfação de ter ficado 3 meses vindo aqui para organizar a greve, que realmente não é coisa de vagabundo, porque dá muito trabalho. E dá muita satisfação falar que ontem, no Consul, que é o órgão deliberativo máximo da Unicamp, foi aprovado o princípio de cotas raciais para a graduação. Então, isso coloca a Unicamp num rumo muito otimista, assim, né? É pelo menos uma esperança, algo a se alegrar nesses momentos difíceis. Porque a gente quer essa universidade mais inclusiva. Não quer uma universidade que se guie pela lógica da meritocracia, do produtivismo, que não dialogue com a sociedade. Então, eu falo isso como uma mensagem assim, a gente conseguiu muitas coisas, certamente tem que conseguir muito mais, o movimento estudantil vai continuar presente, buscando espaços vários, inclusive o Encontro Nacional de Economia Política. E, por fim, eu queria deixar uma provocação, assim, que é algo que a gente sempre deve se questionar, que é para quê ou para quem serve o nosso conhecimento. Obrigada, gente. Convidamos o representante da pós-graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, professor doutor Sávio Machado Cavalcante.
Obrigado. Boa noite a todos e todas. Faço aqui minhas saudações a todos os colegas da mesa, na pessoa do professor Marcelo Carcanholo. Muito obrigado por acolher a nossa proposta de participar do evento, do Encontro Nacional de Economia Política. Eu, na verdade, aqui represento o chefe do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, o professor Michel Nicolau. Programa esse que já tem 42 anos de história na Unicamp e que se sente extremamente satisfeito e honrado por poder oferecer, junto com os esforços aqui dos colegas economistas, alguma contribuição para o estudo crítico da sociedade. As palavras que me antecederam deixaram bastante claro como é fundamental que esses esforços sejam feitos pelas disciplinas que, dentro das ciências sociais como um todo, consigam produzir um conhecimento que tenha teor analítico, rigoroso, mas que, ao mesmo tempo, consiga elucidar as contradições e os desafios do presente. Enfim, essas são as minhas boas-vindas a todos e todas aqui presentes, mas, como ontem, eu peço licença, como foi um dia histórico para a Unicamp, o nosso programa foi um dos primeiros que também é do programa de pós-graduação que adotou a política de cotas étnico-raciais. Queria aproveitar aqui a presença do magnífico reitor, professor Marcelo, por ter conduzido